Graças a Deus. Bem-vindos. Bem-vindos a mais uma madrugada de oração, a mais uma madrugada de clamor, mais uma madrugada de intercessão e de busca da presença do Senhor. Estamos aqui novamente certos de que o Senhor, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Se você acredita que Deus ouvirá o seu clamor nesta madrugada, você está no lugar certo. Porque todos nós estamos aqui na certeza de que o nosso Deus é um Deus fiel, é um Deus presente, é um Deus vivo e que responde orações. Diz a palavra de Deus que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas elas o livra. E perto está o Senhor de todos os que o invocam. Com base nestas promessas bíblicas, nós estamos aqui mais uma vez, na presença do Senhor. E buscando o quê? Milagres? Não. Buscando o quê? Respostas? Não. Buscando o quê? Bênçãos? Não. Nós estamos aqui buscando a presença de Deus. E a presença de Deus traz bênção, traz respostas e traz milagre. Nós estamos aqui buscando a presença de Deus. E a presença de Deus traz bênçãos, traz respostas e traz milagres. A chave é a presença de Deus. O importante é a presença de Deus. O que precisamos é da presença de Deus. Jesus disse assim aos seus discípulos: sem mim, nada podeis fazer. A chave sempre foi a presença de Deus. Nós falávamos há pouco na live das 22 horas. Jesus estava num casamento e acabou o vinho. A presença dele não impediu que o vinho acabasse, mas a presença dele fez com que a alegria voltasse, porque ele transformou a água em vinho, e vinho simboliza alegria. A presença dele não impediu que se levantasse uma tempestade no mar, enquanto eles cruzavam aquele local de barco. Mas a presença dele trouxe vitória, porque ele repreendeu o mar, as ondas e o vento, e tudo se fez calmaria. Nós estamos aqui, eu quero deixar isso muito claro, por causa da presença de Deus. E nós compartilhávamos, aliás, por falar em compartilhar, compartilhe esta live agora. Nos primeiros minutos é a hora certa para se compartilhar. Porque dá tempo do convite chegar e a pessoa vir e receber a palavra e receber a oração. Compartilhe agora mesmo a nossa live. Porque aí dá tempo dos seus convites chegarem, as pessoas virem e receberem a palavra e a oração. Nós todos sabemos que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E nós estamos juntos em oração, na presença de Deus. Quando 2 ou 3 concordarem a respeito de alguma coisa aqui na terra, isso será ligado nos céus. Nós estamos concordando a respeito da presença de Deus entre nós. O nosso foco é a presença de Deus no seu coração,
no meu coração, no nosso coração. E se não for a presença de Deus, como Moisés dizia ao Senhor, Êxodo capítulo 33, não me faça subir daqui, Senhor, se a tua presença não for comigo. Depois você confere, Êxodo 33, versículo 13, 14, 15. Não me faça subir daqui, Senhor, se o Senhor não for comigo. Sem a tua presença eu não saio desse lugar. Sem a tua presença eu não saio daqui. O que foi que Jacó disse ao anjo do Senhor? Eu não te largo enquanto tu não me abençoares. A tua presença está aqui, ela tem que fazer a diferença na minha vida. A tua presença está aqui, então algo sobrenatural vai acontecer. A tua presença está aqui, então o poder será derramado. A tua presença está aqui, então não importa o quão difíceis sejam as circunstâncias. Porque a tua presença está aqui, o mal tem que sair. E porque a tua presença está aqui, eu creio no milagre. Porque a tua presença está aqui, eu creio na vitória. Porque a tua presença está aqui, eu creio na bênção. Porque a tua presença está aqui, eu creio no rebuliço, eu creio na reviravolta, eu creio na mudança de cenário, eu creio na mudança de cativeiro. Isso mesmo, Fabiane, me ajuda aí a lembrar o pessoal para compartilhar. É hora de disparar esse aviãozinho, que ele vai longe. E ele alcança pessoas que precisam ser tocadas pela presença de Deus. E ele alcança pessoas que precisam ser impactadas pela presença de Deus. E ele alcança vidas que precisam ser cheias da presença de Deus. Exatamente, Kelly. Não me faça sair daqui, Senhor. Não me faça subir deste lugar, se a tua presença não for comigo. A terra prometida era certa. Porém, Moisés não queria a terra prometida se não fosse a presença de Deus com ele. A terra prometida era bem-vinda, mas além da terra prometida, Moisés queria a presença de Deus. De que vale a terra prometida sem a presença de Deus? Opa, essa informação é importante. De que vale a terra prometida se não for a presença de Deus? Não me faça subir daqui, Senhor. Não me faça subir daqui, Senhor, se a tua presença não for comigo. Eu quero ministrar sobre a sua vida nesta madrugada. A presença de Deus. E alguém poderia dizer assim, Alexander, tá difícil. Tá complicado. Tá apertado o negócio pro meu lado. E eu tenho a lhe dizer uma coisa. A presença de Deus traz vida. A presença de Deus traz cura. A presença de Deus traz milagre. A presença de Deus é o que nos sustenta. Volto a algo que compartilhávamos na live anterior. Neemias tinha uma tarefa. A reconstrução dos muros de Jerusalém. Tarefa essa dada pelo próprio Deus. Neemias tinha uma missão. Fechar as brechas dos muros que estavam em ruínas, reconstruí-los e colocar os portões nos lugares, porque os portões haviam sido queimados. E em meio a essa missão, Neemias começou a enfrentar oposição. A palavra que Deus me deu para esta madrugada tem a ver com oposição. Luta. Inimigo. Adversário. Opressão. Guerra espiritual. Que nós venceremos se a presença de Deus estiver conosco. Nós lemos o versículo 9 do capítulo 6
de Neemias, no qual ele começa a dizer ao Senhor assim: Senhor, estão dizendo que não vou concluir a obra. Estão dizendo que a obra ficará inacabada. Senhor, fortalece as minhas mãos. Não importa o que venham dizendo a seu respeito, a respeito da sua casa, a respeito do seu trabalho, a respeito da sua família, a respeito do seu casamento, a respeito do seu ministério. Senhor, fortalece as minhas mãos para que eu possa terminar a obra que o Senhor me deu. Houveram oposições contra Noé, houveram oposições contra Neemias. Neemias tinha obra. Ele tinha que reconstruir os muros rápido para que o inimigo não roubasse. Ele tinha que fechar as brechas. Tarefa árdua, porque reconstruir às vezes é mais difícil do que construir. Por isso muita gente prefere pegar uma casa velha, derrubar e fazer outra. Porque reforma dá trabalho. Às vezes reconstruir dá trabalho. Derrubar e fazer outra é mais rápido, é mais fácil. Mas Deus nos chamou com o ministério da reconstrução, da reconciliação. Dá trabalho. É difícil. É árduo. É puxado. Mas Deus nos chamou. Ao mesmo tempo, como ele chamou Noé, por exemplo, para construir a arca, para trazer livramento no meio do dilúvio, Noé enfrentou oposição. Noé enfrentou crítica. Noé enfrentou acusação. Acharam que Noé estava maluco. Velho, gagá. Não batia bem da cabeça. Vai navegar no seco, velho? E por 100 anos, Noé se manteve firme no propósito. Por 100 anos, Noé e seus filhos, esposa e noras, se mantiveram firmes no propósito e terminaram a obra e foram salvos. Quando você termina a obra que Deus te dá, existe vitória. Quando você termina a obra que Deus coloca nas suas mãos, existe salvação. Quando você termina a obra que Deus coloca em suas mãos, existe galardão, recompensa. Quando você termina a obra que Deus coloca em suas mãos, existe milagre. Deus completou a obra através de Neemias. Deus completou a obra através de Noé. Deus completará a obra através da sua vida. Deus completará a obra através da sua vida. Deus completou a obra através de Josué. Josué foi criticado. Moisés morreu e ninguém dava bola para Josué. Todo mundo ainda estava procurando o corpo de Moisés para ver se Moisés tinha morrido mesmo ou se ele tinha só dado um tempo. Porque ninguém queria ouvir Josué. Mas Josué tinha uma obra. Ele tinha que conquistar a terra prometida. Ele tinha que entrar, levar o povo a tomar posse da terra que o Senhor prometeu. E toda obra que Deus dá é urgente. Toda obra que Deus dá é para ser feita com carinho, com dedicação, com esforço e com urgência. Hashtag meu sim para Deus, Fabiane. Isso mesmo. Toda obra que Deus dá deve ser executada com carinho, com dedicação, com fé, com coragem, com poder e autoridade. Deus colocou uma obra nas suas mãos. Deus colocou uma obra nas suas mãos. Deus tem um chamado para a sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. E alguém pode dizer assim, mas eu não estou aguentando. Senhor, fortalece as minhas mãos. E eu quero ler com vocês um versículo que retrata um episódio vivido por Davi. Está no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, o versículo 33, que trata do momento em que Davi luta contra Golias e o vence. E quando Davi diz, eu enfrentarei o gigante, olha o que é que o rei diz para ele.
Versículo 33 do capítulo 17 de 1 Samuel. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a mocidade. Davi estava pronto. Davi já havia sido preparado por Deus. Davi já havia enfrentado o urso e o leão, agarrou na juba do leão, golpeou até matá-lo e libertar a ovelha do rebanho do seu pai, Jessé. Já havia feito o mesmo com o urso. Davi estava preparado. Davi tinha uma obra pela frente. Davi tinha compromisso. Davi tinha fé. Mas o rei Saul disse: tu não irás, tu não poderás ir, porque aquele gigante é guerreiro desde a mocidade e tu és apenas um menino. Mas Davi começa a dizer: não, eu estou pronto. Porque antes de qualquer coisa, Davi sabia que Deus era com ele. Antes de qualquer coisa, Davi sabia: Deus é comigo. Foi Deus que entregou nas minhas mãos aquele urso. Foi Deus que entregou nas minhas mãos aquele leão. E eu os feri. E eu os matei. E eu tirei de suas garras o cordeiro do meu pai. Eu estou pronto. Eu irei. O rei disse: não irás. Não poderás ir. Há pessoas aqui que têm ouvido oposição. Tem gente dizendo: você não pode ir. E o Senhor me manda te dizer: nesta madrugada você vai. Tem gente dizendo para você: você não pode ir. Mas o Senhor manda dizer: nesta madrugada você vai. Vai nessa tua força, Gideão, disse Deus a um futuro juiz de Israel, por nome Gideão. Tem muita gente dizendo que você não vai. Mas você diz: eu vou. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque aquele que me chamou garante. Ah, você não vai. Eu vou. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Veja, se você continuar lendo esse capítulo, a história é lindíssima. Davi diz para Golias assim: você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Isso é fé. Hoje mesmo. Davi já estava celebrando. Hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Isso é fé. E olha que interessante, o Senhor te entregará nas minhas mãos, porque Ele cria. Senhor, fortalece as minhas mãos. Quem será que trabalhou através da vida de Davi para ferir aquele gigante? Foi o Senhor. O Senhor que fortaleceu. O Senhor que direcionou. O Senhor usou o que Davi tinha nas mãos. Davi não tinha armadura. Quando Davi tentou vestir a armadura de Saul, não serviu. Saul era bem maior do que Davi. Saul era maior do que a maioria dos soldados. Não era um gigante, mas ele era grande. E quando tentaram vestir a armadura do rei em Davi, que era um pequeno rapaz, não serviu. Não serviu. E por isso, Davi recuou? Não. Quando alguém tenta vestir alguma coisa em você e não serve, não significa que você tenha que recuar. Tem muita gente aqui enfrentando esse tipo de desafio, que colocam as coisas na sua vida e não serve. Só que deixa eu lhe dizer uma coisa, em nome do Senhor Jesus, nesta madrugada. O que Deus deu para você é para você. O que Deus deu para mim é para mim. Está aqui o nosso irmão, querido amigo, o cantor Jean. Se eu tentar pegar o violão dele e tocar, não vai dar certo. Deus deu o violão para ele.
Se eu tentar aqui me aventurar a cantar as canções dele, não vai funcionar muito bem. Deus deu para ele. Assim como também não adianta ele vir pregar a palavra que eu prego, porque Deus deu para mim. Deus dá armas de vitória para cada um de nós. Deus alcança vidas, Deus abençoa, Deus restaura, Deus cura, Deus salva através do protagonista cantado pelo Jean. Deus toca em vidas, Deus conforta corações, Deus restaura ministérios, Deus faz a obra através da palavra, através da minha vida. Não adianta querer usar a armadura do outro. Deus tem a armadura certa para cada um. Deus tem a armadura certa para cada um. Ainda bem, né, Jean? Eu ia estragar sua música. Deus tem a armadura certa para cada um. Deus tem a armadura certa para você. Ah, mas a armadura de Saul não me serviu e agora começaram a rir de mim. A armadura de Saul não me serviu e agora eu estou com medo porque eu estou desarmado. Deus usa o que você tem nas mãos. Deus usa o que você tem nas mãos. Por quê? Nós não clamamos? Nós não oramos igual Neemias? Senhor, fortalece as minhas mãos. Nós não buscamos a Deus igual Neemias? Estava sendo questionado, estava sendo colocado à prova, estava sendo acuado, estava sendo humilhado, zombando dele. E ele disse, Senhor, eu preciso terminar a obra. Há uma obra grandiosa a ser feita. Senhor, fortalece as minhas mãos. Eu quero ministrar essa palavra sobre a sua vida nesta madrugada. Que os que estão dizendo que você não pode ir, caiam por terra. Que o rei Saul que se levantar na sua vida para dizer que você não pode ir, caia por terra. Que o Sambalat, os Tobias e os Goshen que se levantarem na sua vida caiam por terra. Que todos aqueles que duvidarem do seu chamado, que todos aqueles que questionarem o seu ministério, que todos aqueles que se opuserem àquilo que Deus tem na sua vida, que todos aqueles que zombarem e questionarem do seu chamado caiam por terra. Que sejam envergonhados, que sejam verdadeiramente silenciados. Que todos aqueles que não têm acreditado na sua chamada, no seu propósito, no seu trabalho, na obra que Deus colocou nas suas mãos, caiam por terra. Porque tem gente aqui, recebi um testemunho agora há pouquinho, no WhatsApp, de uma pessoa que está aqui na live. Recebeu uma oportunidade para louvar, louvou e começou a ser contestada, e começou a ser questionada, e começou a ser atacada. Queridos, maior é o que está em nós. Senhor, fortalece as minhas mãos. Muitas vezes a gente recebe pedrada mesmo do irmão. Infelizmente, o diabo também usa gente de perto. O diabo também usa gente de perto para nos atacar, para nos afligir, para nos machucar e para nos fazer recuar. Senhor, fortalece as minhas mãos. Ah, mas estão dizendo que eu não posso ir. Eu vou em nome de Jesus. Estão dizendo que eu não posso ir, que isso não é de Deus. É de Deus e eu vou para a glória do Senhor. Ah, estão dizendo que esse chamado não é para você. É para mim, Deus me prometeu, eu me agarro à bênção. Só que eu me agarro à minha bênção. Jacó pediu a bênção dele para o anjo. Eu não te largo enquanto tu não me abençoares. E ponto final. Pode deslocar a coxa, pode me causar dor, pode me apertar, pode me provar. Eu não te largo. Eu não largo a minha bênção. Eu não largo a minha bênção. Mas tem muita gente negociando a sua unção por muito pouco. Largando muito fácil o que Deus tem para ele. Largando muito fácil o que Deus tem para ela. Não negocie. Não abra mão. Não troque o que Deus tem para você por nenhuma oferta que possam te fazer. Esaú trocou a sua bênção por um prato de guisado
de lentilhas. Depois era tarde. Seu irmão foi abençoado no seu lugar. E a ele só restou servir. Antes que seja tarde, não pare. Continue. Há oportunidades que Deus nos dá uma única vez. Depois daquela não haverá outra. Noé tinha uma oportunidade para construir a arca. Uma. Se não fizesse, Senhor, fica para a próxima. Não haveria próxima. Não haveria próxima. Neemias tinha aquela oportunidade para reconstruir os muros. Se não reconstruísse, não haveria próxima. Não recue, Kelly. Não importa o que estão dizendo. Não recue. Não recue. Se Davi não lutasse contra Golias, naquele dia não haveria outro. Não, eu não vou hoje. Hoje eu não estou bem. Já ouviram alguém dizer isso? Hoje eu não estou bem. Isso não é palavra de guerra. Isso não é palavra de exército de oração. Isso não é palavra de soldado de Deus. Hoje eu não vou porque eu não estou bem. Tanta gente falando assim. Já pensou? Se Neemias dissesse, hoje não, dessa vez não, porque eu não estou legal. Você fica legal, você dá o seu jeito. Se Jacó falasse, hoje eu não vou lutar contra o anjo porque hoje eu não estou legal. Hoje eu não estou num bom dia. Perderia a bênção. Tem oportunidades que Deus nos dá que dá uma vez só. Ou você agarra ou perde. E depois lamenta. Deus está te dando oportunidade. Viu, Cris? Deus está te dando oportunidade, Jean. Deus está te dando oportunidade, Kelly. É agora. É a hora. É o tempo. É o momento. Não é para recuar. Comece a clamar. E esse será o nosso clamor. Fortalece as minhas mãos, Senhor. Mas estão dizendo, contra esse gigante você não pode ir. Mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não admito que ele continue blasfemando. Eu não admito que ele continue afrontando o exército do Deus vivo. É hoje que eu vou matá-lo. É hoje que o Senhor o entregará nas minhas mãos. É hoje, Chase, não é amanhã. Deus não tem palavra para a sua vida para amanhã, é hoje. Deus não tem palavra para a sua vida para amanhã, é hoje. A palavra é hoje. A hora é esta. E já chegou. A promessa não é para 2021, é para 2020. A vitória não é para 2021. 2021 trará sua própria vitória, sua própria peleja. A vitória é para 2020. O milagre não é o alvo. O milagre é consequência. O meu alvo é, Senhor, fortalece as minhas mãos. É isso mesmo, Chase. Chore na presença de Deus. Senhor, fortalece as minhas mãos. Porque a hora chegou. E aquele que lança a mão do arado não pode olhar para trás. Porque aquele que olha para trás não é digno de seguir em frente com o arado, preparando a terra para a boa semente do Evangelho. Fortalece as minhas mãos, Senhor. Mas estão dizendo igual disseram para Davi. Tem muito Saul aqui na nossa vida, dizendo, você não pode ir. Quantas vezes disseram para mim, Alexander, você não pode ir. Isso não é para você. Isso não é de Deus. Não foi Deus que falou. Ora, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem me chamou. E eu sei de onde ele me tirou. Eu sei o que ele prometeu.
Lutar faz parte da vitória. Viu, Kelly? Não existe vitória sem luta. E arrisco dizer, se a luta é grande é porque a vitória é maior ainda. Quando a luta é muito grande, certo você pode estar que a vitória valerá a pena. Gigante era Golias. A recompensa que o vitorioso recebeu a mão da filha do rei em casamento, recebeu tesouros e mudou de endereço, foi morar no palácio, e a sua casa, a sua família, a casa do seu pai ficou isenta de pagar impostos. Quem tem que dizer não são os reis Saul da vida, se aquilo é de Deus na minha vida ou não. Quem tem que dizer alguma coisa é o Senhor dos Exércitos. E muitas vezes ele escolhe o improvável. Davi era o improvável da casa de Jessé, era o mais moço. Era o esquecido que ficou no campo. Jessé reuniu 7 de 8 filhos. Esqueceu quem? O escolhido do Senhor. Deus é surpreendente no que diz respeito a escolher o improvável. Deus é surpreendente no que diz respeito a escolher o esquecido. Por quê? Ele inverte. Ele humilha o que se exalta. E ele exalta o que se humilha. Deus é especialista em usar o pequeno. Porque o pequeno dá lugar a um grande Deus. Quem já é grande não dá lugar ao Deus de Israel. Deus é especialista. Ele é especialista em usar o pequeno. Quando ele chamou Gideão estava malhando trigo no lagar. Gideão, ele disse assim, eu faço parte da menor tribo e a família do meu pai é a mais pobre da tribo e eu sou o menor na casa do meu pai. E o anjo do Senhor disse a Gideão, vai nessa tua força, Gideão. Ah, mas eu preciso que o Senhor nos liberte do jugo dos midianitas. E o anjo disse, sim, e o Senhor vai usar você. Queridos, eu fico encantado com a forma como Deus muitas vezes transforma a gente na resposta da nossa oração. Ele usa o pequeno, sim, Danusa, para não deixar espaço nem margem para dividir a glória dele com ninguém, porque ele não divide. Deus não divide a sua glória com ninguém. E ele é especialista em usar o pequeno, o esquecido, o menor, para mostrar que ele é Deus. Não podia ter matado Golias com um soldado grande, forte também? Não. Ele quis mostrar o seu poder diante de um batalhão de soldados covardes que não tinham fé. Só Davi, o pequeno, tinha fé. Mas sempre tem alguém dizendo, você não pode. Não posso coisa nenhuma. E Davi vai dizendo a Saul, como é que eu não posso? Claro que eu posso. Deus é na minha vida. Você vai ver. Você não pode, posso. Você não vai, vou. Deus mandou, eu vou. E acabou. Chega de mimimi. A nossa geração é muito cheia de mimimi. No reino de Deus não tem lugar para mimimi. Tem lugar para honra. Tem lugar para glória. Tem lugar para poder. Tem lugar para autoridade. Tem lugar para milagre e libertação. Nossa geração é muito apegada a mimimi.
Para de choramingar. Soldado que choraminga, morre. Soldado que choraminga no campo de batalha, morre. E vira um vale de ossos secos. Porém, nós vivemos dias em que o Senhor está chamando o pequeno. Ah, mas você não poderá ir. Posso e vou, porque Deus é na minha vida. Ah, mas o inimigo está debaixo dos meus pés. Maior é o que está em mim. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sobrevivi a tanta coisa. Davi contou, eu sobrevivi ao urso. Eu sobrevivi ao leão. Não vou sobreviver ao Golias? Da mesma forma que Deus me entregou o urso, me entregou o leão, vai me entregar Golias. Ah, você não pode ir. Posso? E como é que você tem essa convicção? Fortalece as minhas mãos. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E sim, nós tomamos posse daquilo que Deus tem. Ah, mas nós não somos mais do que um vale de ossos secos. Sem problemas. Vem dos 4 cantos, dos 4 ventos, ó Espírito, sopra sobre estes ossos, para que vivam. Mesmo que existam, como a Kelly está escrevendo aí, áreas em nossa vida que ainda estejamos passando por aflições, maior é o que está em nós. E em meio às aflições eu tenho que orar. Fortalece as minhas mãos e continuar. Vocês acham que foi fácil para Jacó lutar contra um anjo depois que ficou manco? Porque o anjo deslocou a articulação dele? Não foi fácil. Jacó poderia simplesmente ter desistido. Jacó poderia simplesmente ter recuado. Não aguento mais. Chega. Deu. Mimimi. E o anjo iria embora. E Jacó não seria transformado, não seria abençoado, não teria uma nova história, não teria um novo nome. Ah, mas eu vivo um momento de turbulência. No momento de turbulência, eu aperto o cinto da aeronave e digo, o Senhor é que vai à minha frente endireitando os caminhos tortos. O Senhor é que quebra as portas de bronze, despedaça os ferrolhos, as trancas de ferro. Deus está levantando um exército. Deus está levantando um exército. Você e eu somos parte deste exército. Você crê? Quem crê, eu digo sempre isso, vive o milagre e depois conta o testemunho das experiências que viveu. Quem não crê, assiste o milagre e depois conta a experiência que os outros viveram. Qual a sua opção? Viver o milagre e dar testemunho da sua experiência? Ou assistir o milagre e dar testemunho da experiência dos outros? Para fazer parte do exército que Deus chamou, só precisa uma coisa. Senhor, fortalece as minhas mãos. Porque quem capacita é Ele. Eu tenho que ter fé. E Ele fortalece as minhas mãos. Davi tinha um estilingue. Davi tinha umas pedras dentro de uma bolsa e um cajado de pastor. E eu pergunto a você,
Faltou para Davi alguma coisa? O que ele não tinha, ele pegou na hora que precisou. Precisava de uma espada para cortar a cabeça do gigante. Usou a espada do próprio gigante. Deus faz assim. Deus te chamou para você viver o seu milagre. Deus te chamou para você viver no sobrenatural. Deus te chamou para você viver em novidade de vida. Eu gosto muito daquela canção que diz: hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar do preço que foi pago ali na cruz. Me dá vitória nessa hora. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar do preço que foi pago ali na cruz. Me dá vitória nessa hora. Eu creio. Ah, mas estão dizendo... Para de ouvir o que estão dizendo. O próprio rei Saul não acreditou em Davi. Agora, pensa o seguinte. Pensa comigo. Como é que ficou a cara daquele povo depois que Davi matou Golias? Queixo caído? Não é que o baixinho do menino tinha razão? Não é que Deus fez? Não é que Deus era com ele? É assim que vão ficar se você permanecer. Queixo caído, ó. Não é que tinha razão. Viu, Kelly? Não é que era de Deus? E a gente não acreditou? Não é que terminou a obra? Não é que completou? Não é que fez o milagre? A diferença entre o exército de Deus e os demais exércitos é que a gente entra na peleja sabendo que vai vencer. A gente entra numa guerra sabendo que vai vencer. Porque a gente faz igual aquela música, Rompendo em Fé. Se o mar não abrir, eu vou andando por sobre as águas. De um jeito ou de outro eu chego lá. Ah, Deus vai abrir o mar. Bom, se não abrir, eu atravesso andando por cima das águas mesmo. Tanto abrindo, quanto andando por cima das águas, de um jeito ou de outro eu cruzo esse mar. Eu não sei como Deus vai fazer o milagre, só sei que Ele vai fazer. Porque a fé diz isso. O que é a fé? A fé traz à existência o que não existe. Deixa pensar que está maluca. Deixa. Mesmo que você em alguns momentos ache que está ficando maluco mesmo. Não tem problema não. A loucura. Escute isso. A sabedoria do reino dos céus é loucura para os homens. Os homens não compreendem o reino de Deus. Os homens não compreendem porque não tem lógica, não é natural. Coisas espirituais, Paulo escreve, se discernem espiritualmente. O homem carnal, Saul era carnal. Ele não entendia o espiritual. Ele não deu bola para Davi. Tá bom, você quer ir? Vai. Mas você não pode ir. Você não pode. Tem muita gente aqui, escute o que eu vou falar para nós orarmos. Já passou da hora de começarmos a orar. Escute com atenção. Tem muita gente aqui ouvindo pessoas dizendo assim: não vai conseguir. Isso não é para você. Isso não é de Deus. Quem disse que isso é de Deus? Quem disse que Deus te chamou? Quem disse que esse negócio é para você? Quem disse que Deus separou um ministério na sua vida?
Descansa. Quem te prometeu garante. Descansa. Quem te prometeu não dorme. A Luzia, missionária Luzia, escreveu assim: se o mar não se abrir e não der para andar sobre as águas, vou nadando mesmo. De um jeito ou de outro eu cruzo esse mar. De um jeito ou de outro eu cruzo esse mar. Isso é fé. Ah, Deus me chamou para pastorear. De um jeito ou de outro eu vou ganhar alma para Jesus e vou cuidar. Ah, Deus me chamou para compor e para louvar e para evangelizar através da música. De um jeito ou de outro eu vou louvar. De um jeito ou de outro eu vou fazer. De um jeito ou de outro, Deus vai mover os céus. E assim sendo, viu, anjo do Senhor, eu não te largo enquanto não me abençoares. De um jeito ou de outro você vai me abençoar. Mesmo que caia minha perna, você já deslocou a articulação mesmo, mesmo que caia minha perna, mesmo que eu tenha que gritar de dor, você vai me abençoar e pronto, e acabou. Porque eu não vou te soltar enquanto você não me abençoar. Descansa. Confia. Entrega. E agrada. Vamos orar? Vamos orar? Eu creio que Deus tem falado muito conosco nesses dias. E através dessa palavra, Ele tem dado direção. E a direção do Senhor aponta para um novo começo. Quem está preparado, recebe e vive o sobrenatural. Quem não está preparado, não recebe, não vive e depois lamenta. Qual a sua situação? Cada vez que eu oro, cada vez que eu clamo, eu creio no milagre. Cada vez que eu entrego estes nomes, presença de Deus, eu creio no milagre. Eu creio na resposta. Se eu não crer, não há necessidade, não faz sentido. Não tem necessidade de orar. Perder tempo? Mas cada vez que eu clamo, cada vez que eu intercedo, cada vez que eu coloco este caderno de oração diante de Deus, e o caderno foi uma estratégia que Deus deu para podermos clamar. Que é impossível lembrar todos os nomes, todas as situações. Mas aqui está tudo escrito. Tem algumas pessoas que pedem oração que depois eu escrevo e tiro a foto e mando, ó. Está registrado. Dependendo da situação. Se não crer, não tem necessidade, não faz sentido, está perdendo tempo. Mas eu creio. Os nomes de vocês estão aqui. Eu creio. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais este tempo na tua presença de palavra de Deus e de oração. Eu te agradeço e eu entrego a ti estes nomes constantes do caderno de oração. Assim como entrego a vida dos meus irmãos que estão comigo através desta live,
ao vivo, e os que estarão em outros horários, em outros momentos, também recebendo essa ministração. Eu entrego a cada um nas tuas mãos e apresento diante do trono de Deus cada pedido de oração, cada lar, cada família, cada situação, cada necessidade. O Senhor conhece todas elas, cada uma em detalhes. O Senhor pode fazer milagres. Todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Toda a autoridade lhe foi dada. Portanto, Pai, eu creio na tua bênção e no teu milagre. Eu entrego estes nomes nas tuas mãos. Os familiares, os nossos familiares, os pastores, as famílias, os casamentos, os relacionamentos, as enfermidades, Covid-19, câncer, fibromialgia, problemas emocionais, psicológicos, depressão, ansiedade. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, os projetos políticos, os projetos acadêmicos, os projetos profissionais. Entrego também nas tuas mãos, Senhor Jesus, cada pedido por emprego, por porta de emprego, por provisão, por negócios, empresas que estão quebradas. Senhor, os papéis. Desembaraça os papéis na justiça, no INSS, Senhor. Visita os ministérios aqui representados. Visita, Pai querido e santo, cada situação especial de opressão demoníaca, de guerra espiritual para quebrar maldições, maldições hereditárias, pactos, alianças feitas com o diabo. Visita, Senhor Jesus, as famílias que estão em luto, porque perderam entes queridos por causa de suicídio, por causa de doença, por causa da Covid-19, da pandemia. Aqueles que estão, Senhor Jesus, descompensados, que estão desequilibrados, falando em suicídio. Tem misericórdia, Senhor. Muitas têm sido as bênçãos recebidas e nós te agradecemos por todas elas. Porém, nós queremos te apresentar, Senhor, outras tantas que carecem de uma resposta. Pessoas trouxeram esses nomes e colocaram diante de nós e nós apresentamos diante do Senhor com fé. Talvez porque individualmente quem apresentou esses nomes já não tenha mais fé sequer para orar. Por isso nós unimos a nossa oração à oração dessas pessoas e todos nós aqui concordamos em uníssono na vitória, na bênção, na graça, na libertação e na provisão do Senhor. Pai, visita cada um, pois cada um é especial, é único, é precioso aos teus olhos. O Senhor morreu por todas essas pessoas. Aquele Senhor Jesus cujas famílias ainda não te conhecem, cujas famílias ainda não receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Promove, Senhor, a conversão. Promove, Senhor, a libertação. Arranca das garras do inferno, do diabo, as vidas que seguem aprisionadas. E traz cura. E traz vida. E traz renovo. E traz bênção. E traz graça. E traz poder. E traz milagre. Cura, Senhor. Abre as portas. Porque as portas que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Assim como aquelas que o Senhor fecha, ninguém pode abrir. Eu entrego estas vidas nas tuas mãos. Há pessoas internadas, passando por procedimentos cirúrgicos, pessoas em leitos de UTI. Tem misericórdia, Pai.
e entra com providência, Senhor. É o que nós te pedimos. Mais uma vez eu entrego a vida dos meus irmãos nas tuas mãos, que ouviram esta palavra, assim como os que ouvirão depois. Que ninguém possa lhes roubar o seu chamado, a sua bênção, o seu ministério. Que ninguém possa lhes tirar o que Deus tem. Completa a obra na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs e de cada um. Que venha, Senhor, o teu reino sobre essas vidas. Que seja feita a tua vontade em cada uma dessas vidas. Que ninguém dê ouvidos a pessoas que, como o rei Saul, estavam falando, você não pode ir. Falando isso para Davi. Porque aqui nós liberamos uma palavra de poder sobrenatural. Enquanto Saul dizia, você não pode ir, Davi dizia, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Que assim seja, com cada um dos meus irmãos, com cada uma das minhas irmãs aqui nesta live. Nós repreendemos a ação do inimigo e declaramos vitória em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Espero vocês amanhã, daqui a pouco, na verdade, às 22 horas. 22 horas e meia-noite. Meia-noite e 22 horas. Deus continuará fazendo. Não tenha dúvida disso. Mas eu quero encerrar com esta frase. Escreve aí. Senhor, fortalece as minhas mãos. Vai dormir orando e declarando isso. Senhor, fortalece as minhas mãos. Como Neemias orou. Senhor, fortalece as minhas mãos. Senhor, fortalece as minhas mãos. Deus abençoe a sua vida. Um abraço. Fiquem com Deus. Na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amanhã a gente está de volta. E eu espero você. Convide pessoas. Todos vocês, pelo menos eu creio que a maioria de vocês, está na minha lista de transmissão do WhatsApp. Quem não está, me chama no direct, passa o telefone que eu adiciono. Daqui a pouco eu mando o link no YouTube dessa live. E aí você pode encaminhar para as pessoas. E outras pessoas podem ser abençoadas e ser alcançadas por esta oração, por esta palavra, que tantos milagres tem feito na vida das pessoas. Eu fico por aqui por enquanto. Quem precisar, estou à disposição para orar, para trazer uma orientação, se necessário for. Mas a palavra para nós, nesta madrugada, é essa. Senhor, fortalece as minhas mãos. Deus te abençoe. Fique com Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Em nome de Jesus. Desde agora e para sempre. Amém e amém.